Provérbios 29, 18 diz: não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Mais uma vez, não havendo profecia, o povo perece, porém o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. Pai querido e glorioso, obrigado por tudo que já se passou aqui nesta noite. Obrigado, meu Pai, pelos diáconos que Deus tem levantado nesta igreja, através desta igreja. Pai Santo, obrigado pelos pastores, Silval e Fabiano e Everton, que também tem sido uma grande bênção no ministério das igrejas. Agora, meu Pai, nós estamos diante da pregação da palavra de Deus. Me use, ó Deus, para ser uma bênção. Fale a cada coração, meu Pai. É a sua palavra, não é a palavra de homem. E que ela possa transformar nossa vida, nos edificar, meu Pai. E que ela possa nos transformar. Fale conosco, é o que eu te peço, no nome de Jesus Cristo. Amém. Podem se assentar. A palavra profecia, que aparece neste verso, significa visão. Melhor dizendo, significa luz. Então poderíamos ler: não havendo luz, o povo perece. Não havendo visão, o povo perece. Mas Deus nunca nos deixou sem luz. Deus nunca nos deixou sem visão. Ao contrário, Ele nos ilumina. Salmo 110, melhor dizendo 119, verso 105 diz: lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Quantos são gratos a Deus pelo privilégio da visão nesta noite? Gratos pelo privilégio de poder enxergar, poder ver. Mas uma senhora de 89 anos de idade já estava cega há quase uma década. Ela era pintora profissional de aquarela, mas devido a uma degeneração macular, ela perdeu a capacidade de ver. Ela perdeu a capacidade de ler. Consequentemente, ela perdeu a capacidade de pintar. Porém, com a implantação de um microtelescópio do tamanho de uma ervilha, isso aconteceu recentemente, doutora Aline, colocada aquela ervilha, aquele micro, colocado no olho esquerdo dela, lhe trouxe novamente a visão. E agora os estudos estão demonstrando que daqui a alguns anos, pessoas com degeneração macular poderão enxergar novamente. E aquela mulher estava muito feliz, porque ela poderá voltar ao seu trabalho de antes. E é sobre isso que Provérbios 29, 18 está falando. Sem luz, o povo perece. Sem visão, o povo tropeça, o povo erra o seu caminho. Irmãos, em todas as fases da vida, crianças, jovens, adultos e idosos, precisamos enxergar um alvo para ser alcançado. Precisamos enxergar um alvo para ser abraçado. Nós não podemos desistir. Qual deve ser a nossa visão? A visão do povo de Deus não deve ser financeira, não deve ser fama, não deve ser o bem-estar social. A nossa visão deveria ser a de guardar a palavra de Deus. E qual será o resultado? Esse será bem-aventurado. Provérbios 29, 18 diz: será bem-aventurado. A missionária no Brasil, Cora Taylor, ela morreu com praticamente 100 anos ou mais de vida. Ela ficou viúva com 70 anos de idade, pouco mais de 70 anos de idade. E ela poderia ter retornado para o seu país de origem e ter desfrutado uma aposentadoria mais que merecida. Mas ao invés disso, ela continuou no Brasil. Ela tinha uma visão, ela tinha um alvo para ser alcançado, que era a pregação da palavra de Deus, treinamento de obreiros e obreiras. E ela, por causa desta visão, viveu ainda mais 3 décadas. Não é à toa que a palavra de Deus diz: o povo de Deus precisa de visão, o povo de Deus precisa de alvo.
nós deixamos a igreja porque perdemos os alvos. Nós deixamos um casamento porque perdemos os alvos. Nós abandonamos os estudos porque perdemos um alvo. Alvo é muito importante para que você não desista e para que você possa progredir. É isso que a Bíblia ensina. Sem visão você perece. Com visão você será bem-aventurado. Qual é a sua visão para o novo ano que nós acabamos de adentrar? Você e eu descobrimos no ano passado, lazer não trouxe paz e felicidade, entretenimento não trouxe paz e felicidade, saúde não trouxe paz e felicidade, bens materiais não trouxeram paz e felicidade. Irmãos, o que traz paz e felicidade é o centro da vontade de Deus. É o centro do que Deus deseja das nossas vidas. O que você pode fazer de diferente, então, neste ano? A Bíblia lhe faz, pelo menos, 3 sugestões. 3 sugestões de alvos. Primeiro, procure avançar em 2016. Segundo, procure amar mais em 2016. Terceiro, procure ajudar mais em 2016. Vamos primeiramente falar do alvo número 1. Procure avançar. Procure avançar em 2016. O nosso texto é Hebreus 12, verso 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Mas quem é esta tão grande nuvem de testemunhas que nos acompanha, que nos observa e que está ao nosso lado nos olhando o tempo todo? Meus amados irmãos, para os pais são os filhos, para os filhos são os pais, para os irmãos da igreja são os outros irmãos da igreja, são os vizinhos, são os parentes, são as pessoas que estão observando a nossa vida, o nosso testemunho, as nossas decisões, a nossa atitude. Mas literalmente falando, são os heróis da fé que foram mencionados no capítulo anterior. De acordo com a palavra de Deus, os heróis da fé estão nos vigiando, estão nos espreitando. E que direito têm eles de estar observando a nossa vida, de estar acompanhando a nossa vida? Todo direito. Eles têm toda a prerrogativa, porque eles foram mais que vencedores. Eles trilharam na mesma fé que eu e você estamos trilhando, mas eles chegaram até o fim sem manchar a roupa, amém, irmãos? Chegaram até o fim sem desistência. Isso não quer dizer que Moisés esteja lá de cima olhando tudo de errado que eu faço, ou tudo de certo, mas certamente ele está lá de cima torcendo para que eu também seja mais que um vencedor, torcendo para que eu não desista do caminho de Deus. Veja o que esses heróis da fé fizeram por nós no capítulo 11, verso 37. Foram apedrejados, foram cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, sofreram por amor a Deus, cerrados como um pedaço de madeira. Eles eram amarrados entre 2 cavalos e eram puxados até serem rachados ao meio. Eles eram colocados vivos dentro de sacos com serpentes vivas, amarravam os sacos e eram lançados ao mar. Pegavam as peles de cabra, de carneiro, costuravam rente à pele daqueles cristãos, e eles morriam de hemorragia e eram soltos no deserto. São homens e mulheres que não consideraram a vida mais importante que a palavra de Deus e que o Deus da palavra. Recentemente, um pastor, irmãos, me escreveu dizendo que toda vez que ele lê as minhas cartas de oração, e ele já está lendo as minhas cartas há mais de 10 anos, ele diz: irmão Rômulo, toda vez que eu leio as suas cartas de oração, eu tenho a impressão que você está sempre avançando. Essa foi a expressão que ele usou em inglês, leaning forward, sempre avançando.
E eu espero que aquele pastor tenha toda a razão ao meu respeito, porque, meus irmãos, na vida cristã, nós só temos duas opções: avançar ou retroceder. E eu não quero mais voltar para trás. Irmãos, são mais de 30 anos amando, servindo a Jesus Cristo. Não é hora de voltar para trás. Nós não podemos jogar fora toda a experiência de vida cristã. Nós chegamos até aqui, vamos até o fim, amém, irmãos? Não é hora de desistência, não é hora de voltar para trás. Vamos para frente. E o que precisamos fazer para avançarmos? Primeiro, livrar-nos dos pesos mortos. E segundo, corrermos em direção ao alvo certo. O verso 1 diz: deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos odeia. Embaraço e pecado, peso morto. No tempo de Paulo, também nos dias de hoje, os atletas tinham o costume de amarrar um peso no calcanhar. 1, 2, 3, até 5 quilos. E eles treinavam com aquele peso rente ao calcanhar. Treinavam. Mas no dia da competição, no dia da corrida, eles tiravam os pesos. Se sentiam livres, leves. E por causa disso, eles corriam com muita maior velocidade. Hoje em dia, o par de tênis do corredor tem que ser leve, a roupa do corredor precisa ser leve, tudo para que o atleta possa correr livremente. Irmãos, o que impediu o nosso progresso espiritual no ano que passou? Qual foi o embaraço? Embaraço é tudo aquilo que estorva, que atrapalha os nossos movimentos e o nosso andar com o Senhor Jesus Cristo. É aquilo que nos amarra, é aquilo que nos impede. Não se trata de pecado necessariamente, mas de uma grande distração. Irmãos, o que foi que nos distraiu do caminho de Deus no ano que passou? Lembro-me de um homem muito feliz, porque ele havia comprado uma chácara. Até então, ele não perdia nenhum culto da igreja. Era fiel, era constante, mas comprou uma chácara. Que bênção, que glória! Deixou de vir à igreja, passou a frequentar a chácara todo final de semana. Ou seja, ele e a família se desanimaram da igreja por causa da chácara. O apóstolo Paulo disse: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles, os outros, o fazem para alcançar uma coroa corruptível, temporária, passageira. Nós, porém, uma incorruptível. Irmãos, o céu está próximo. Daqui uns dias nós vamos receber a coroa da glória. Nós vamos receber galardões. Isto é, se não desistirmos. Embaraços não são necessariamente pecados, mas podem levar-nos ao pecado. Muitas famílias já foram vítimas de embaraços e agora sofreram a dor do divórcio, até do suicídio, porque não se livraram a tempo dos embaraços. E quais são alguns embaraços hoje em dia? Trabalho e estudo nos finais de semana, passeios nos finais de semana, amizades que se tornaram mais importantes que os irmãos em Cristo, esportes e lazer tornaram-se mais importantes que o nosso tempo a sós com Deus. Essas coisas não são necessariamente pecado, mas se tornam embaraços, distraindo-nos do que é mais importante na vida cristã. É impossível correr livremente com uma pedra no sapato. Você tem que parar, tem que tirá-la, para que você possa continuar correndo. Mas além dos embaraços, pecado também. Nós pecamos no ano que passou. O pecado nos tirou da igreja,
tirou outros irmãos da igreja. Por isso a Bíblia diz, e o pecado, que tão de perto nos rodeia. O pecado está sempre perto de cada um de nós. Está a 1 segundo, está a 1 milímetro, está a um pensamento, está a um passo. Basta um passo e nós caímos em pecado. De tudo que existe na vida, de tudo que existe nesse mundo, você sabia que só o pecado pode nos separar de Deus? Só o pecado pode nos separar de Deus? Isaías disse, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça, para que não escute as nossas orações. Ao visitar um irmão afastado da igreja, eu perguntei para ele, a culpa é nossa? Fizemos alguma coisa para que você nos deixasse? Nós pastores erramos? Nós saímos da doutrina? O que fizemos de errado? E aquele irmão, com toda sinceridade, disse, pastor, a culpa não é de nenhum de vocês. Pastor, eu estou em pecado. Por isso, eu não estou na igreja. Realmente, o pecado rouba nosso interesse pela igreja. O pecado rouba nosso interesse pela vida de oração. O pecado rouba o nosso interesse pela leitura bíblica, pelo evangelismo, pela salvação das pessoas, pelo bem-estar de outras pessoas. O pecado nos rouba tudo. Por isso a Bíblia diz, deixando. Pastor, é possível deixar o pecado? Sim, debaixo do sangue de Jesus Cristo. Alguns pecados hoje em dia são amargura e orgulho, materialismo e avareza, mundanismo e carnalidade. Pessoas querem viver com um pé no mundo e o outro pé na igreja. Heresias e críticas. Às vezes o crente pensa que está desanimado com a igreja, quando na verdade está em pecado e por isso perdeu o interesse dele pela igreja. A Bíblia claramente diz, as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Por isso o crente, ele precisa orar, confessar pecados todos os dias. O crente que não ora, não confessa pecado todos os dias, não consegue durar em nenhuma igreja do mundo. Porque o pecado rouba o nosso interesse espiritual. Vamos nos livrar do peso morto. Vamos nos livrar dos embaraços. Vamos nos livrar do pecado. Mas como, pastor Rômulo? Debaixo do sangue de Cristo. Em segundo lugar, corremos em direção ao alvo certo. Não adianta só se desembaraçar. Para onde você vai? O verso 1 diz, e corramos com paciência. Guarde esta palavra, paciência. A carreira que nos está proposta. Alô, irmão, a carreira que Deus escolheu para você, não é uma carreira temporária, passageira, financeira e famosa. A carreira que Deus escolheu para você é eterna, é para sempre, é para a glória de Deus. Paciência. A linha de partida é sempre o dia da nossa salvação, mas a linha de chegada é o dia da nossa morte. E até a nossa morte, não desista, não pare. Por isso Hebreus diz, corramos com paciência. Por incrível que pareça, a maioria dos crentes que desiste, quer seja da igreja ou até da vida cristã, a maioria é de crentes antigos, é de crentes mais velhos na fé, não de novos convertidos, mas crentes antigos, porque em algum momento da vida, esses crentes antigos tiraram os olhos de Cristo e colocaram os olhos nas circunstâncias, nos homens. Eu tenho certeza nesta noite, qualquer um de nós, se tirar os olhos de Cristo, olhar para o pastor Silval, olhar para o pastor Rômulo, olhar para o pastor Fabiano, nós iremos desistir da igreja, nós iremos desistir até da vida cristã.
E não é só essa igreja, não, é qualquer outra igreja, não é só esses pastores, não, qualquer outro pastor. É por isso que o verso 2 diz: olhando para Jesus Cristo, o autor e consumador da fé. Você não pode desviar os olhos de Cristo, em lugar algum. Veja, Gabriel Medina, surfista, ele ganhou o prêmio mundial de 2014, mas sabe como que ele conseguiu ser o melhor surfista do mundo? Ele não ficou olhando para as ondas, ele não ficou olhando para a força do vento, ele subiu numa prancha, ele olhou para o horizonte e foi, e chegou. E assim também eu e você, nós estamos balançando neste mundo. Muitas coisas ruins aconteceram, irão acontecer, decepções, circunstâncias. Você não pode ficar olhando para os lados, meu amado. Você e eu precisamos olhar para frente. Do lado ficam os homens, os problemas, as circunstâncias. Lá na frente vai Jesus. Uma hora nós iremos alcançá-lo. Amém, irmãos? Uma hora nós estaremos junto com Ele. Avançar então significa se desprender do pecado, dos embaraços, que durante esses anos tem nos impedido de corrermos com Cristo. Ele, Jesus, disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não desista, tenha paciência. Por quê? Para a maioria de nós, a luta já está para acabar. A luta já está para acabar. Não desista agora. Primeiro alvo, avançar. Segundo alvo para este ano, procure amar mais. O nosso texto é 1 Pedro 1:22. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade. Para o amor fraternal, não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro. Pedro, ele não era hippie, mas ele está ensinando paz e amor, irmão. Paz e amor aqui. Em meio à perseguição do Império Romano, Nero tinha acabado de culpar os crentes pelo incêndio de Roma. Crentes estavam sendo mortos e perseguidos. Pedro disse: irmãos, neste mundo, você e eu só temos duas opções: coração puro e amor ardente. Coração puro e amor ardente. Coração puro significa uma alma purificada. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade. É aquela pessoa que perdoa. É aquela pessoa que não guarda mágoa. É aquela pessoa que esquece a ofensa. Exatamente como a Bíblia ensina. O mundo em que vivemos não é diferente do mundo de Pedro. Existe ódio, existe violência, maledicência para todos os lados, como havia naquele tempo. Portanto, a igreja precisa ser um lugar de refúgio. A igreja não pode ser como o mundo lá fora, porque é aqui dentro que eu encontro paz. É aqui dentro que eu quero encontrar um coração puro. Um casal me procurou recentemente e disse: pastor, nós estamos procurando uma boa igreja batista. Como que nós encontramos uma boa igreja batista? Eu disse: olha, toda igreja batista tradicional é muito parecida em doutrina, não é verdade? Vocês que vieram de outra igreja batista, é ou não é verdade? Então não adianta você procurar diferença doutrinária numa igreja batista. Mas o que você tem que observar é se o mundo está dentro da igreja ou se a igreja está dentro do mundo. Se há briga, contenda, se há ódio, o mundo está dentro da igreja. Amém, irmãos? Pode ser batista. A igreja não é lugar de ódio. A igreja não é lugar de briga. A igreja não é lugar de divisão. A igreja é o nosso refúgio. É um lugar de coração limpo. É um lugar de coração puro.
É impossível amar com um coração pesado, de decepções e de amargura. Mas, em segundo lugar, um coração limpo vai nos levar a um amor excessivo. Irmãos, nós estamos falando de amor excessivo. Talvez você saiba o que é amor excessivo se você tem um filho, uma filha. Veja o que o verso 22 diz: para o amor fraternal não fingido, amai-vos, diga alguém, ardentemente. Quem? Uns aos outros. Irmãos, ardentemente é um advérbio de muita intensidade. É um advérbio que qualifica o verbo amar. Por quê? Porque nós podemos amar de várias maneiras. Amar mais ou menos, amar pouco, amar muito, não amar nada. Mas o Espírito Santo está dizendo como nós devemos nos amar ardentemente. Pastor, como que é amar ardentemente? É você estar a 620 quilômetros longe e sentindo saudades. Amém, irmãos? É você estar faltando da igreja por qualquer razão que seja, mas sentindo falta. Esse é o amor ardente que precisa haver entre nós. E na língua em que Pedro escreveu este verso, amar ardentemente, literalmente significa estendendo a mão para quem você ama, enquanto você ama aquela pessoa. Impossível amar à distância, me desculpe. Pelo menos ardentemente é impossível. Certo pastor veterano, muitos anos de ministério, sabe o que ele disse para um pastor recém-formado? Ele disse: cuidado, não se envolva emocionalmente com os problemas dos membros da igreja, para que você não leve esses problemas para a sua casa. Eu sei que é isso que os alunos de medicina aprendem na escola e estão certos. Mas eu tenho uma notícia: nós não somos alunos de medicina. Nós somos crentes, amém, irmãos? E a palavra de Deus ensina que nós devemos chorar com os que choram e nos alegrar com os que se alegram. Eu não posso chorar, sofrer com todos os crentes de todas as igrejas, mas eu posso chorar e eu posso sofrer com os crentes que Deus colocou na minha igreja. Isso é amar ardentemente. No ano que passou, nós não amamos ardentemente. Talvez nem tenhamos amado. Mas que este seja o nosso alvo para este ano. Amar sem fingimento, um amor verdadeiro. Pessoas amam o time de futebol, pessoas amam a profissão que têm, pessoas amam o tipo de comida que consomem. Nós amamos uns aos outros ardentemente e com o coração puro. Esses são os alvos para o ano que surge. Avançar como filhos de Deus e amar os filhos de Deus. Terceiro e último alvo para este novo ano: procure ajudar mais. Mais do que eu já ajudei, mais. Nosso texto é 1 Tessalonicenses 5,14. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais pacientes para com quem? Com todos. Preste atenção agora. Se um dia eu achar uma igreja perfeita, eu tenho que ir embora daquela igreja. Porque uma igreja perfeita não vai precisar de mim. Não vai precisar sequer da Bíblia. Não vai precisar de um pregador, de um pastor. Não vai precisar de um professor. Não vai precisar dos coristas. Não vai precisar dos porteiros. Não vai precisar de ninguém. A igreja, eu acabei de ler, é lugar para todos os tipos de pessoas.
Aqui mesmo nós temos desordeiras. Há desordeiros entre nós? Tenho certeza que sim. Aqui é lugar para desanimados. Há desanimados entre nós? Tenho certeza que sim. E é lugar para os fracos. Há fracos entre nós? Tenho certeza que sim. Pastor, a igreja é lugar para essas pessoas? Nós não acabamos de ler. Se elas são assim na igreja, desordeiras, desanimadas e fracas, imagina como elas seriam no mundo lá fora. Pelo menos na igreja, com o passar do tempo, elas poderão ser transformadas. Mas lá fora, jamais terão chances. Lá fora, serão sempre perdidas. Mas o que devemos fazer por essas pessoas? O verso 14 diz: primeiro, admoestá-las. Admoestar, chama do lado, converse, anime, encoraje, consolá-las. Você acha que uma pessoa é feliz no pecado? Sustentá-las. Elas vão precisar de você para muitas coisas, mas por último, tolerá-las. 22 anos de ministério, posso olhar para o rosto de todos vocês e dizer: eu nunca desejei que alguém fosse derrotado e fosse embora de nossa igreja. Para mim não existe crentes bem-idos. Todos os crentes são bem-vindos. A Bíblia diz tolerar, ser paciente para com todas. No exército norte-americano, quando um soldado é alvejado e ele perde um membro do corpo, sabe quem é a primeira pessoa a visitá-lo no quarto de hospital? É um outro soldado que sofreu o mesmo tipo de tragédia, que perdeu um membro do corpo, porque quem já passou por aquilo pode consolar quem está passando, não é verdade? Sabe, irmãos, eu posso nunca ter cometido adultério, mas eu posso consolar o adúltero arrependido. Eu posso nunca ter matado alguém, mas eu posso consolar o assassino arrependido. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra de Deus diz: aquele que de entre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Nesta noite nós podemos ajudar uns aos outros, porque todos nós já viemos da guerra. Todos nós somos vítimas de guerra. Todos nós temos um passado, e às vezes até um presente ruim, e por isso nós podemos ajudar uns aos outros. Podemos amar ardentemente uns aos outros. No decorrer da história, pastor Silval, eu não sei como isso aconteceu, a igreja perdeu a visão da sua missão sobre a terra, e ela passou a ser juiz, ela passou a ser advogado de acusação. Mas a igreja neotestamentária, a igreja do Novo Testamento, é um lugar de refúgio, de restauração, de perdão, de amor fraternal. Amém, irmãos? O único juiz é o Senhor Jesus Cristo. A igreja não é lugar de condenar pessoas. Concluindo, quais foram os nossos principais alvos no ano passado? Foram bons alvos: família, passeios, bens materiais, trabalho. Mas quais serão os alvos para este ano que está surgindo? Avançar. A igreja oferece muitas oportunidades. Instituto Bíblico Maranata. Talvez Deus esteja chamando você para fazer o instituto, o seminário. A igreja oferece oportunidades de visitar, fazer parte de uma equipe de visitação e dedicar pelo menos 1h30 do seu tempo por semana para ser uma bênção na vida de alguém. Talvez você queira se tornar um diácono. E se não há nada que o impeça, fale conosco.
Nós vamos avançar. Neste ano também, vamos amar de verdade. Não me diga que você me ama, se você quase não vem à igreja. Não me diga que você nos ama, se você não ama o ministério da igreja. E não me diga que você me ama, se não for um amor ardente, aquele que faz sentir falta. E vamos, irmãos, ajudar. Todos nós precisamos de ajuda. Todos nós precisamos de auxílio. Todos nós somos capengas e doentes. E precisamos da ajuda uns dos outros. Pastor, e o que eu ganho com isso? Eu e você não fazemos nada de graça. Veja Hebreus 6:10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho e do amor que para com o seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. E quem são os santos? Os santos são os nossos irmãos em Cristo. Eu não sei, talvez no ano passado você quase desistiu, mas graças a Deus, se você está aqui hoje à noite, é porque não desistiu. Então não desista em 2016, não desista nunca. Sabe o que está lá na frente? É a morte, é a própria morte. Nós estamos chegando perto, não vale a pena desistir agora. Lute pela coroa incorruptível. Avance, ame, ajude. E este ano vai ser muito melhor que o ano que passou. Oremos.